Fala pessoal, tudo belezinha? Aqui quem fala é o professor Yuri e hoje vamos para mais uma aula da nossa playlist de frações. Antes de tudo eu quero pedir desculpa da minha voz, que eu tô gravando essas aulas em sequência, então é uma gravação que já veio de antes da semana passada, enquanto eu ainda estava um pouco resfriado, então a minha voz tá nesse tom assim. Eu queria também te pedir, para se caso tu tiver alguma dúvida, não entender algum passo do que a gente for fazer na aula de hoje, não deixa de comentar aqui embaixo e botar a tua dúvida, que a tua dúvida também pode ser de algum outro colega, ou também se quiser pode me mandar um e-mail, não tem problema. Eu te respondo e eu te ajudo a tirar tuas dúvidas. Também um último pedido é, se caso tu está gostando da nossa dinâmica, se está te ajudando essas aulas a complementar o que a gente vê em sala de aula, e se tu não for meu aluno também, se essas aulas estão te ajudando, peço que, se possível, inscreva-se no canal, que isso vai te ajudar e me ajudar, tá bom? Então, vamos seguir a nossa aula aqui. Na aula de hoje, o que a gente vai ver? Aqui está o nosso quadro de avisos, lembrando que aqui está o meu e-mail, se caso tu quiser me enviar. Então, o que a nossa aula de hoje vai ter? A gente vai falar um pouquinho mais sobre as frações mistas, como que a gente faz a transição entre uma fração normal, uma fração inteira e uma fração mista, e uma fração mista e uma fração inteira. Como que a gente joga, né, entre esses dois tipos de expressões. Além disso, o que a gente vai fazer também? A gente vai começar a fazer o nosso estudo sobre simplificação de frações, tá bom? Então, bora lá! A gente viu na última aula, se tu não lembra, peço que tu volte uma aula só, que a gente viu como transformar uma fração inteira para uma fração mista. Agora, vamos fazer o caminho contrário. Vamos transformar uma fração mista para uma fração inteira. A regra está aqui. Então vamos ler. É parte inteira vezes denominador mais numerador. Aí tu olha isso e tu fica... Bastard, não entendi nada. Vamos comigo. Vamos transformar essa fração mista aqui em uma fração inteira. Vamos lá. A gente tem o quê? 3, 1/7. Vamos ver como é que ela fica. 3, 1/7. Opa. 1/7. Como que a gente converte? Primeira coisa, este denominador vai ser o denominador da nossa fração inteira. E como estava escrito ali, ó, a gente multiplica o denominador pela parte inteira, então vai ficar 7 vezes 3, e soma este resultado com o numerador. Então isso aqui vai ficar 7 vezes 3, 21 mais 1, divididos por 7, isso aqui dá 22/7, certo? Então aqui a gente transformou a nossa fração mista para uma fração inteira. A gente fez o caminho da mista para inteira. Tá bom? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos voltar aqui para nossa aula e vamos fazer esses dois exercícios. O que são esses dois exercícios? Eles são exatamente o que a gente acabou de estudar na aula passada e nessa aula. É como converter uma fração inteira para mista e como converter uma fração mista para uma fração inteira. Vem comigo então. Vamos resolver este primeiro exercício. Em todos os itens eu vou usar o critério com divisão. Se tu quiser, tu pode fazer as caixas e comparar com o resultado que eu achei aqui, tá bom? Então vamos lá. 6 divididos por 5. Isso aqui vai dar 1, vai dar 5, 6 menos 5, 1. Então o que a gente tem? A nossa fração mista do item A vai ser a parte que a gente achou inteira, 1/5, certo? Se tu fizer as caixinhas, tu vai ver que vai achar a mesma resposta. Já no item B, o que a gente tem? 8 divididos por 3. Vai dar 2, que vai dar 6.
e aqui embaixo sobra 2. Então a gente tem que a nossa fração mista, ela é igual a parte inteira, 2 terços. Se a gente for fazer também assim, a gente vai encontrar exatamente esta mesma fração mista. Vamos ver o item C? 10 divididos por 6. Vai dar 1, que vai dar 6, e sobram 4. Então, a nossa fração mista vai ser a nossa parte inteira, 4 sextos. E no item D, 9 divididos por 2, a gente vai encontrar aqui um 4, que vai dar 8 menos 9 menos 8, 1. Então, a gente tem o quê? Como parte inteira, o 4 e 1 meio. Tá bom? Então, isso aqui a gente já fez na nossa última aula. Só retomei contigo e falo de novo. Caso tu queira, faz através, se tu acha mais fácil para te completar as caixinhas, complete as caixinhas e compara o resultado que tu obteve com o que eu também obtive aqui. Agora foi o que a gente viu na nossa aula de hoje. Encontre a fração do número misto. Então, a fração inteira, né? Vou escrever ali fração inteira. Vamos lá. 3, 2 terços. O que a gente vai fazer? O 3 vai ser o denominador. Então, 3. 3 vezes 3 mais 2. Então, 3 vezes 3 mais 2. Lembra da regra, né? Então, 3 vezes 3, 9 mais 2 sobre 3. Então, isso aqui é a mesma coisa que 11 terços. Vamos ver o item B. A gente tem 4 sobre 4 sextos. Mesma regra. O denominador daqui vai ser o denominador aqui também. Só que a gente multiplica esses dois e soma o resultado. Então, vai ser 6 vezes 4 mais 4. Então, isso aqui fica 24 mais 4 divididos por 6, que é a mesma coisa que 28 sextos. Tá bom? Caso tu não tenha entendido, não tem problema. Coloca aqui nos comentários ou me manda um e-mail, e daí a gente vai conversar melhor sobre a tua dúvida, tá bom? Voltando para a nossa aula, vamos começar a conversar sobre um assunto diferente. Vamos conversar sobre frações equivalentes. O que seriam as frações equivalentes? Elas nos ajudam a não precisar usar números tão grandes que são difíceis de multiplicar ou dividir. A gente vai achar números menores, frações de valores menores, tanto o numerador quanto o denominador, mas que são equivalentes à fração maior, a primeira fração que a gente estiver trabalhando. Isso quer dizer, o que quer dizer a palavra equivalente, né? Quer dizer que tem o mesmo valor, a mesma quantidade. Então, o que é a definição disso para nós? Multiplicando ou dividindo os termos de uma fração por um mesmo número natural, diferente de zero, porque a gente não pode ter divisões por zero, lembrem-se disso, obtém-se uma fração equivalente à fração inicial. Isso a gente chama que é a propriedade fundamental das frações. Em termos de texto, tá tudo muito bonito, tarará, mas sempre fica mais fácil se a gente olhar a nossa explicação com números, né? Então, vamos achar aqui, ó, frações equivalentes nesses 3 exemplos aqui, tá bom? Vou fazer contigo, olha aqui, ó. O que a gente tem no primeiro? Se eu quiser, eu posso multiplicar por 3 aqui, multiplicar por 3 aqui. Isso aqui vai ficar 2 vezes 3, 6, 3 vezes 3, 9. Então, 6 nonos é equivalente a 2 terços. Se eu multiplicar por 3 de novo e multiplicar por 3 de novo, isso aqui vai dar 18 sobre 27, que também é equivalente a 6 nonos e, consequentemente, 18 sobre 27 é o mesmo valor que 2 dividido por 3. Por isso que são equivalentes. Só que é muito mais complicado a gente fazer a conta com 18 dividido por 3, é muito mais fácil 2 terços.
certo? Aqui eu tenho o mesmo exemplo, né? Infelizmente reproduzi o mesmo, mas a gente pode usar aqui multiplicando por 2, para a gente ver o que acontece. Isso aqui vai ser 4/6, que é equivalente a 2/3. Ou eu posso multiplicar por 2 e multiplicar por 2 em cima. Lembrando, sempre tem que ser o mesmo número que eu multiplico em cima e embaixo. Isso aqui vai dar 8/12avos. E assim eu posso fazendo sucessivamente, sempre multiplicando por 2. O que a gente consegue concluir a partir daqui? Que 8/12avos equivale, tem o mesmo valor que 2 dividido por 3. Vamos olhar esse outro exemplo aqui. Eu posso dividir esse cara aqui de cima por 2. Se eu dividir em cima, também tenho que dividir embaixo. A mesma propriedade que eu usei, multiplicação aqui nos casos anteriores, tem que usar em cima e embaixo. Como eu dividi, também em cima e embaixo. 8 dividido por 2 é 4. 12 dividido por 2 é 6. Então, 4/6 é equivalente a 8/12avos. Mas não para por aí, eu posso dividir de novo por 2 em cima e por 2 embaixo. Então, isso aqui vai dar 2/3. Então, quer dizer que 2/3 é equivalente, tem o mesmo valor que 8 dividido por 12. Eu não posso seguir essas divisões porque o número 2 e o número 3 são primos entre si. Então, com isso, aqui é a minha última possibilidade de achar uma fração equivalente a 8/12avos quando eu diminuo tanto o numerador quanto o denominador. Foi mais ou menos, muita informação, muito complicado. Espero que não. Qualquer dúvida, sempre deixa aqui nos comentários. Vamos voltar para a aula? Então, para a gente poder entender um pouquinho melhor, vamos resolver esses dois exercícios aqui. Eu vou resolver contigo, mas se tu quiser tu pode pausar e tentar por ti mesmo, e aí a gente vê qual o resultado que tu encontrou. Vamos lá? No primeiro exercício diz o seguinte: qual das frações abaixo é equivalente a 2/5? Vamos fazer um teste. 2/5. A gente acabou de ver. Vou multiplicar por 2 em cima e multiplicar por 2 embaixo. 2 vezes 2, 4. 5 vezes 2, 10. Olha, tem uma resposta aqui que pode ser a resposta. Posso fazer 2/5 e dividir por 2 em cima e dividir por 2 embaixo? Não, né? Porque 2 e 5 são primos entre si, então esse é o menor valor que a gente consegue encontrar de simplificação. Então não é dividido. Mas se eu fizer 2/5 vezes 13 vezes 3, eu vou achar o quê? 6/15avos. Tem essa alternativa? E se eu pegar e fizer 2/5 vezes 4 vezes 4? Vai dar 8/20. Tem essa alternativa? Também não. Por mais que a gente for multiplicando por 5, 6, 7, 8, a gente não vai achar nenhuma alternativa equivalente. Então a fração equivalente a 2/5 é exatamente o item A, 4/8. 4/10, 4 décimos, né? E aqui no exercício 2 pede para a gente escrever 3 frações equivalentes. Esse exercício é um pouco pessoal, cada um pode escrever as suas 3 frações equivalentes. Eu vou escrever 3 aqui, espero que tu tenha feito parecido, se não, me mostra aqui nos comentários quais são as frações equivalentes que tu usou e a gente corrige juntos. Vamos lá então. Então a fração equivalente que eu vou usar, 9 décimos, eu vou multiplicar por 2 em cima e embaixo, vai dar 18/20. Vou multiplicar por 2 em cima e embaixo novamente, porque eu tenho que ter 3 frações equivalentes. Então 18 vezes 2, 36, e 20 vezes 2, 40. E a última, vou multiplicar por 2 de novo, e eu vou encontrar 72/80. O que isso quer dizer? Que 72/80 é a mesma coisa que se a gente fizer 9 divididos por 10, tá bom? Então,
essa é a nossa ideia que a gente está estudando de frações equivalentes. Vamos partir para o último assunto da aula de hoje? Bora lá então. Vamos estudar agora simplificação de frações. O que são simplificação de frações? Simplificar uma fração significa obter uma fração equivalente com os termos menores que os iniciais, tanto o numerador quanto o denominador, até o ponto que elas se tornam frações irredutíveis, que é o que a gente acabou de ver, que quando o numerador e o denominador são primos entre si, a gente não consegue mais fazer essas simplificações, essas diminuições de numerador e denominador, de forma a ficar frações equivalentes cada vez menores. Parece que eu estou falando grego, pode parecer, mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer esse exemplo. Vamos simplificar 36 sobre 54 até a gente obter a sua fração irredutível. Vem comigo, olha aqui. 36 sobre 54. O que a gente pode fazer aqui? Vamos lá. 36 sobre 54. Lembra que simplificar é o ato de diminuir numerador e denominador. Posso dividir por 2 em cima, posso dividir por 2 embaixo, porque são dois números pares, né? Então, 36 dividido por 2 dá 18. E 54 dividido por 2 dá 27. Opa, um número par e ímpar embaixo, mas os dois são múltiplos de 3. Então, eu posso dividir por 3 em cima e dividir por 3 embaixo. Então, 18 dividido por 3 dá 6. 27 dividido por 3 dá 9. Ainda posso dividir por 3 em cima e por 3 embaixo. Então isso aqui vai dar 2 terços. E a gente chegou em dois números primos entre si que a gente não consegue mais andar, a gente não consegue mais achar um número que divide em cima e embaixo ao mesmo tempo. Então a gente achou a simplificação de 36 sobre 54, ou nada mais do que a nossa fração equivalente a 36 sobre 54 nos seus valores menores de numerador e denominador. Tá bom? Então, para a gente finalizar a nossa aula de hoje, vamos fazer um exercíciozinho. Vamos simplificar essas 4 frações aqui, tá bom? Se tu quiser dar uma pausa no vídeo, tomar um chá, um café, uma água, um refri, uma coca, enfim, um suco de maçã, tudo bem. Se não, vem comigo aqui e vamos fazer essas simplificações para a gente poder praticar um pouco. Vamos lá. Nesse primeiro caso aqui, a gente pode dividir por 2 em cima e embaixo, certo? 4 dividido por 2 dá 2, 8 dividido por 2 dá 4. Ainda posso dividir por 2 em cima, 2 dividido por 2 dá 1, 4 dividido por 2 dá 2. Então a gente consegue ver que 1/2 é a forma simplificada de 4 dividido por 8. 6 dividido por 18. Posso dividir por 6 em cima e dividir por 6 embaixo. 6 dividido por 6, 1. 18 dividido por 6 é 3. 5 dividido por 15. Posso dividir por 5 em cima e por 5 embaixo. 5 dividido por 5, 1. 15 dividido por 5, 3. Então, 1/3 é equivalente a 5 sobre 15 avos, só que a sua forma é simplificada. Posso dividir aqui nesse item D, em cima por 4, embaixo por 4. 8 dividido por 4 é 2. 20 dividido por 4 é 5. Os dois são valores de primos entre si, então eu não posso mais, é o menor valor que eu consigo encontrar. Então, com isso, 2/5 é equivalente a 8 sobre 20, mas é a sua forma simplificada. O que eu quero dizer com isso? Os menores números possíveis de numerador e denominador, de forma a ser equivalente ainda a 8 sobre 20. Certo? Qualquer pergunta, qualquer dúvida que tu tenha ficado, coloca aqui nos comentários. Eu vou te ajudar o mais breve possível, e se a tua dúvida for muito extraordinária, muito necessitária, me manda um e-mail que eu te respondo também o mais rápido possível. Não te esquece de te inscrever no canal, deixar o teu like, é bem importante para mim. Nos vemos na próxima aula. Tchau!